para nós o texto, que está lá em 1 Samuel capítulo 4, versículo 3, né? 1 Samuel 4, 3, nós vamos ler muitos versículos aqui em Samuel 4, tá? Então fique atento que eu vou falar agora só o versículo, o capítulo continua o mesmo. Eu gostaria que os irmãos também ficassem atentos aí no seu lugar, para que você possa receber hoje a mensagem do Senhor. Mas o título da mensagem de Deus, o título da mensagem que eu coloquei hoje é quando perdemos a glória. É uma pergunta: quando que nós perdemos a glória? E é importante nós entendermos isso, porque Deus tem glória do céu para nós, a presença de Deus tem sido liberada sobre nós, e é importante que eu e você, como homens de Deus, mulheres de Deus, quantos aqui são homens de Deus mesmo? Cadê os homens? É homem de Deus. Você não é homem de Deus pelo que você faz, você é homem de Deus pelo que Cristo já fez na sua vida, amém ou não? Então, homem de Deus aqui, cadê os homens de Deus aqui? Tem mulher de Deus aqui também? Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, você também tem que ser uma pessoa que valoriza a glória de Deus, que quer a presença de Deus. Olha, irmãos, a pior coisa que tem é fazer algo para o Senhor e não ter a sua presença. Eu me casei, né, em 2010, então nós temos aí quantos anos? 13, 15 anos, 15 anos, é isso? Né, 2010, nós temos 15 anos aí que nós casamos. Eu me casei em 2010, eu era bem novinho, eu tinha 22 anos, só o osso. Graças a Deus melhorei. Agora eu estou com excesso de gostosura. Tem que diminuir esse excesso. Mas aleluia, era só o osso, só o dedo midinho, capa do Batman, como dizia o outro. Mas uma coisa que eu e a minha esposa, no nosso casamento, nós não abrimos mão, não foi da comida, porque teve comida, e muita comida. Teve comida para 200 pessoas, aleluia. E haja comida para esse tanto de gente. Mas teve uma coisa que nós não abrimos mão, e não foi da decoração, foi uma decoração também bonita. Teve outra coisa, só uma coisa, na verdade, que a gente nunca abria mão, e não foi da música, porque eu chamei saxofone, teve trompete, teve a melhor banda de música que havia naquele momento, tocando no nosso casamento. Foi algo bonito. Não foi dos cantores, porque os cantores também eram muito bons, inclusive quem estava cantando lá já tinha sido condecorado como um dos melhores músicos lá do estado. Quem estava cantando e quem estava tocando bateria, não sei se você sabe, mas o Jader Stetter, ele foi condecorado como o melhor baterista do Centro-Oeste. O que nós não abrimos mão não foi disso. Não foi de convidado, nem foi dos padrinhos, não. A única coisa que a gente não abria mão no nosso casamento era de ter o selo da presença de Deus. Tinha algo que nós queríamos, e uma coisa era certa, e nós orávamos por isso. O que nós mais queríamos? Presença de Deus. Podia faltar a banda, podia faltar a decoração. Sei que faltar uma decoração no casamento é algo trágico, né? Mas até a decoração pode faltar. Se a presença de Deus estiver manifesta lá, está valendo, o casamento acontece. Mas se não tiver presença de Deus, não adianta. Não adianta fazer uma cerimônia. Porque eu e a minha esposa não saímos de casa para fazer uma cerimônia de casamento. Nós saímos de casa para casar diante de Deus. Era um culto mesmo. E nós ainda falamos para o pastor que ia pregar, e deixamos livre para ele. Falou: pastor, nós não queremos um casamento, não, nós queremos um culto. Pode pregar e libera a palavra para o pessoal que está aqui. E ainda vamos fazer apelo para a salvação também. Não era um casamento qualquer, queríamos presença, queríamos o selo de Deus, era o selo da presença de Deus que ia selar o nosso casamento. Nós sabíamos disso, e eu falo para você, nós orávamos. Sabe qual é a hora que eu e ela tirou para orar para o nosso casamento? Até o dia de casar?
4h30 até 5 horas da manhã. Nós orávamos. Quando um não acordava, o outro ligava. Quando os dois dormiam, o espírito acordava. A gente orava, porque uma coisa a gente queria: presença de Deus. Nós nunca aceitamos estar casado e na nossa casa não ter presença de Deus. Nós oramos também para que no nosso lar tenha a presença de Deus. Oramos também para que na nossa casa haja o fluir da glória de Deus. Nós não aceitamos ter uma casa onde o ambiente é tenso, onde é um ambiente descontrolado, onde é um ambiente de gritaria, de nervosismo. Então uma coisa que nos irrita é gritaria demais. Aquele ambiente pesado não aceitamos, porque na nossa casa nós priorizamos ter a presença de Deus. Então sempre nós colocamos uma música lá. Dia de domingo mesmo é dia que pouco vídeo, e mais pouco vídeo de besteira, né, de informação. É dia de mais música mesmo, de adoração, de louvor, de palavra. Por quê? O dia do domingo nós separamos, é o dia do Senhor. É o dia de valorizarmos e de separarmos mais tempo para Ele ainda. Porque nós valorizamos uma coisa. O que é que nós valorizamos? Presença de Deus. Eu detesto fazer qualquer coisa onde eu vá e não consiga perceber a presença de Deus. A presença de Deus, ela não se manifesta pela quantidade de gente. Tem muitas pessoas que acham que a presença de Deus se manifestou porque o ambiente estava cheio, lotado. Pois bem, já fui num parque do povo, em um evento cristão, que tinha gente lotado, mas não tinha presença. Eu via, percebia, estava claro que não tinha. Que a presença de Deus, ela é inconfundível. Não tem como se confundir. Achei legal o relato de um jovem aqui, porque eu sempre falava e sempre ensino os irmãos, porque eu sou o tipo de homem que ama a presença. Eu sempre ensino para os irmãos quanto é importante a presença. E um dia eu estava falando: olha, o melhor de tudo é você experimentar da presença de Deus, daquela coisa tão boa, tão viva, tão fresca, tão gostosa, que você não quer mais parar, não quer sair do lugar, quer ficar ali a vida inteira e perdeu todo o sentido. Eu achei bom um relato de um jovem para mim, que falou: pastor, hoje eu entendi isso que você fala, que hoje eu consigo perceber, hoje está aqui um momento que eu não quero sair. Quem entendeu, experimentou da presença de Deus, amém ou não? É o que tem de mais importante, glória, presença de Deus. Mas tem muita gente que não valoriza, tem muita gente que o importante é só ter uma multidão. Pois bem, está aqui um pastor que, olha, eu não sou um pastor que quero ficar no mesmo lugar a vida inteira, acomodado, porque tem o outro lado, né? Mas não, o importante é só a presença. Esse negócio de muita gente, não. Quanto mais presença de Deus você tem, mais gente vai chegar. É uma coisa vai andar junto com a outra. Porém, não é a quantidade de gente que mostra para nós que tem presença. Está entendendo ou não, meu irmão? Então, nós vamos avançar ainda, vamos crescer, mas o importante é presença, glória de Deus. Mas tem muita gente que não valoriza. Por isso eu fiz a palavra com o tema: quando perdemos a glória. Porque está aqui uma coisa que nós não podemos perder. Não podemos perder a presença, a glória, em nada da nossa vida, em nada que nós fazemos. Nós não somos do time desse mundo, irmãos. Nós somos do time de Jesus Cristo. Aonde chegamos, a presença de Deus tem que chegar de maneira manifesta junto conosco. Não importa o ambiente, seja um ambiente de adoração a demônios, seja um ambiente do seu trabalho, seja um ambiente da sua célula, seja um ambiente da igreja. Se chegamos, a presença de Deus tem que chegar junto e manifestar através das nossas vidas. Amém ou não? Mas para isso nós temos que entender, valorizar. Mas quando que uma igreja perde a glória? Quando que irmãos perdem a glória? Vamos lá? Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos hoje. Segura aí que eu já estou quase terminando. Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos hoje: perdemos a glória quando nós usamos a Deus em vez de sermos ou de deixarmos Deus nos usar. Quando você quer usar Deus e não deixa Ele usar você, você está na beira do abismo, irmão. Você está perdendo a glória. Onde vemos isso na palavra de Deus? Está lá em Samuel? Aqui em Samuel, capítulo 4, versículo 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel:
por que nos feriu o Senhor hoje? Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamo-nos de Siló a arca do Senhor, para que venha. Está em 1 Samuel, né? Isso, está em 1 Samuel, né? Ok. Tragamo-nos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizando entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Versículo 10. Pois, então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi também tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Versículo 21. Mas chamou o menino e acabou, é isso mesmo? Dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto, ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Por que foi tomada a arca de Deus? Olha para cá, preste atenção. Isso era um móvel chamado de Arca da Aliança. Vou te explicar porque talvez você não entenda. Mas aqui no Velho Testamento, Deus ele havia mandado, em primeiro lugar, a Moisés construir algo que nós chamamos de tabernáculo. Nesse tabernáculo era o local onde Deus iria habitar, onde a presença de Deus iria morar. Esse tabernáculo tinha muitas partes. Então tinha uma parte que chamava átrio, tinha uma outra parte que chamava santo lugar, e a parte mais profunda que ficava no meio do tabernáculo chamava Santo dos Santos. Quando o Senhor falou para Moisés construir o tabernáculo, o Senhor deu todas as metragens, direções e também um material que Moisés deveria usar em cada parte. E Deus então manda Moisés construir um móvel chamado de Arca da Aliança. Esse móvel tinha que ser um móvel de ouro, todo de ouro. E dentro desse móvel tinha lá a vara com que Moisés abriu o mar vermelho lá dentro, e também, me fugiu o nome, oh Jesus, tinha a vara que Moisés abriu o mar, e tinha um manto, é do negócio do Arão, ai Jesus, oi? Não, a vara de Moisés, a vara com Moisés abriu o mar, estava lá dentro. As tábuas da lei também estavam lá dentro. Ok, agora eu lembro. Eu estou tentando lembrar uma palavra. Mas ok, tinha um manto lá dentro. E esse móvel era fechado. Em cima da arca tinha 2 querubins de asas abertas, um virado de frente para o outro. Sim, a vara de Arão estava lá dentro. Falei. Isso. Ok, isso. Do maná, onde tinha o pão que caía do céu. Tudo lá dentro da arca. Tinha uma tampa. Em cima dessa tampa tinha 2 querubins de asas abertas.
um de frente para o outro. Essa arca era o símbolo da presença de Deus. A Bíblia relata que nesse lugar que chamava Santo dos Santos, onde havia a arca, de dia a nuvem, quando o povo estava no deserto, de dia a nuvem cobria todo o povo, por causa dessa arca que estava lá dentro. Do sol, então o povo andava sempre na sombra, porque tinha uma nuvem que cobria eles. De noite, porque no deserto é o seguinte: de dia o sol é forte e muito calor, de noite é lua, mas o frio é forte também. Aí o que havia de noite? Uma coluna de fogo que descia do céu e batia bem em cima da arca, para esquentar todo o arraial. O sacerdote entrava lá dentro uma vez ao ano, porque trazia sacrifício. Mas sempre quando ele entrava lá dentro desse local chamado Santo dos Santos, onde tinha a arca, que era a presença de Deus, ele entrava com a corda amarrada no pé. Porque se ele fizesse o sacrifício de maneira errada, diante da presença de Deus, ele morria. E se ele morresse lá dentro, ninguém mais poderia entrar. Então tinha que puxar para fora, até estabelecer um novo sacerdote que poderia ter acesso à presença de Deus. Aonde tinha a arca, tinha a presença. E aonde tinha a presença, tinha a bênção, tinha favor, tinha provisão, tinha glória, fogo à noite e tinha sombra fresca para te dar paz de dia. Onde tinha a arca, não tinha ninguém que... O povo de Israel era o povo mais temido daquela época. Sabe por quê? Porque ninguém conseguia vencê-los. Por que não? Porque a arca, que simboliza a presença do Senhor, estava lá junto com eles. Mas teve um dia que a presença do Senhor foi roubada. É que esse é o dia. A arca foi roubada. Toda vez que o povo de Israel saía para guerrear, amando de Deus, eles venciam. Por quê? Deus havia mandado. E eles levavam sempre a arca, porque a arca sempre ia junto. E era a vitória certa. Para você ver, o povo de Israel venceu um inimigo sem pegar em armas. Pegou em arma nenhuma. Quando amanheceu, estavam todos os inimigos mortos. Porque tinha a presença, a arca do Senhor, amém ou não? Mas aqui, eles saíram para a guerra e perderam a guerra. Por que eles perderam a guerra? A arca foi junto. Tanto é que a arca foi roubada nessa guerra, nessa batalha. Mas eles perderam. Por que eles perderam a guerra? Tinha, a arca estava lá. A arca que simbolizava a presença, eles levaram. Por que eles perderam? Porque eles saíram para fazer algo que Deus não havia mandado. Só que aí o que acontece? Tinham os dois filhos de Eli. Os dois filhos de Eli, eles não cogitavam das coisas do céu. Eles só faziam as coisas pensando em si mesmo. E aí numa guerra dessa, eles estavam pensando em si mesmo. E falou o quê? Vamos levar, vamos sair para guerrear. Só que, o que nós vamos fazer para ganhar a guerra? Vamos levar a arca. E eles fizeram isso sem autorização do sacerdote que era Eli. Eles estavam usando da presença de Deus para querer atingir os seus próprios objetivos, em próprio benefício de si. Eles estavam usando algo de Deus, achando que o Senhor não é real, achando que Deus não vê as coisas, achando que Deus está de longe, não vai nem se importar com isso. Não, é um erro de muito irmão que pensa, vamos fazer a coisa que... E cadê a presença de Deus? Não, preocupa não, vamos fazer aqui. Não se preocupa nem com o que... não se preocupa nem em saber o que está no coração de Deus. E aí saiu. Pois bem, Deus não fez nada. Deus deixou os filisteus roubarem a arca. Deus não se moveu, não fez nada. E além disso, os dois que saíram querendo usar a glória, a presença de Deus a seu favor, por causa de objetivos próprios, foram mortos. Toda vez que você quer
usar a Deus e não quer deixar Deus te usar, caímos no risco de perder a presença. Muitas pessoas querem só fazer um movimento. Tem muita gente que só quer agitação do povo, não está querendo saber de presença, de unção, de poder de Deus, só agitação. Na verdade, o que ele quer mesmo é que o seu nome seja levantado, é que o seu nome seja falado, não o nome de Deus. E eles usam de Deus para querer estabelecer as suas coisas, usam o nome de Deus para querer estabelecer, né, a sua mentalidade. Mas Deus sabe de tudo, filho. Toda vez que você quer usar Deus para fazer algo, a glória vai embora, a arca vai ser tomada, porque não é nós que usamos a Deus, é Deus que nos usa. Amém ou não? Você tem sempre que estar com o coração aberto para ser usado por Deus, não para usar a Deus a seu favor, a seu benefício, para ter like, para ter sucesso, para ter fama. Nós não estamos aqui por isso, nós estamos aqui por outra razão. Qual a razão que estamos aqui? Para falar das verdades de Deus e pessoas serem salvas, transformadas e conhecer a verdade do Evangelho. Amém ou não? Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, seja usado por Deus, não use Deus, deixa Ele te usar. Segundo, perdemos a glória quando amamos mais a pessoa do que a Deus. Em 1 Samuel 2,29 está dizendo: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos envergonhardes das melhores de todas as ofertas do povo de Israel? Aqui o Senhor está repreendendo novamente quem? Eli, porque Eli, que era o sacerdote, estava valorizando mais quem? Seus filhos, do que as coisas do céu, do que as coisas de Deus. Eli foi chamado por Deus para ser um sacerdote, cuidar do tabernáculo, cuidar das coisas de Deus. Mas ao invés de valorizar o que é do Senhor, o que Eli dava valor? Colocava em primeiro lugar os filhos. Esse é um grande erro, quando ao invés de valorizarmos a palavra de Deus, valorizarmos a igreja de Deus, valorizarmos o mover de Deus, valorizamos mais quem? As pessoas, um relacionamento, o marido ou a esposa, os filhos. Eu já vi muita gente falar que não vem para o culto. Mas por que não vem? Porque o filho é pequeno. Eu fui na casa de um que me disse isso. Eu falei: mas você não pode falar isso para mim, eu tenho 3 filhos. Ele: ah, pastor, mas o meu é diferente. Eu falei: sempre vai ser diferente. Você está usando de desculpas, está colocando seu filho como uma desculpa para servir o Senhor. Está errado, está errado. Já ouvi isso, não foi de uma pessoa, esse que é o pior. Se fosse só uma, eu estava até tranquilo. Eu já ouvi isso de mais de uma pessoa. Por que seu filho é impedimento para você servir a Deus? Não foi Deus que te deu ele? Deveria ser o contrário, não? Não está errado isso. Já ouvi muita gente valorizar mais o marido. Ah, pastor, não vou porque ele não quer. O marido não quer servir a Deus, você também não vai. Ou a mulher: ah, não vou porque a minha esposa não quer. Tá, porque ela não quer, você não vai também? Então, ou seja, você está colocando alguém à frente do Senhor. Deixa eu te falar algo: à frente do Senhor não fica ninguém. Eu estava falando para os jovens aqui ontem, para os homens, estava ensinando para eles como que você vai encontrar uma boa mulher para casar, porque eu estava falando só para homens. E eu estava dando o meu exemplo para eles. Falou: em primeiro lugar, você nunca põe um relacionamento à frente de Deus. Eu só me casei com a minha esposa por quê? Porque ao relacionar com ela, eu buscava mais a Deus do que antes.
Eu servia mais a Deus do que antes, porque se ela fosse um empecilho para eu servir a Deus, nem relacionar a gente relacionava. Como aconteceu com várias outras que eu observei antes de encontrá-la, que buscava a Deus, mas buscava a Deus pelas metades. E eu ficava pensando, eu sou um pastor. Eu nem era pastor ainda, mas eu já sabia que Deus tinha me chamado. Eu falava para mim mesmo, falei, eu sou um pastor. Agora imagine eu como pastor, casado com essa mulher, que falta culto. Sabe por que eu deixei de relacionar com uma pessoa antes dela? Só porque ela faltava culto. Sério. Eu fiquei pensando assim, falei, ela falta culto hoje. Aí está casado comigo, eu sou pastor, nós estamos à frente da obra. Aí imagina, eu vou para o culto sozinho. Aí os irmãos me perguntam, cadê sua esposa? Ficou em casa. Que coisa ruim, né? Não dá para casar com essa não. Para eu casar com alguém, tem que ser alguém que vai no culto mais do que eu. Por quê? O propósito de Deus estava na frente. O Senhor é mais valorizado do que qualquer outra coisa. Quem valoriza o Senhor sempre vai se mover com a glória e com a presença dEle. Porque Deus só vai em lugar onde Ele é festejado. Deus Ele é cavaleiro. Por que você acha que lá em Apocalipse, para a igreja de Laodiceia, o Senhor está dizendo que está na porta do lado de fora batendo? Pastor, é porque é ímpio? Não, é a igreja, ué. Como que é ímpio? Na carta de Apocalipse 3 fala que é a igreja de Laodiceia. Então essa palavra não é para ímpio, é igreja, é crente. Mas Deus está do lado de fora do coração do crente, sim. Por que está do lado de fora? Porque Ele valorizou qualquer outra coisa menos o Senhor. Então como que Ele fez? Eu valorizo a minha casa, eu valorizo meu carro, eu valorizo meus bens, eu valorizo meu trabalho, eu valorizo meu emprego, eu valorizo meu relacionamento, eu valorizo meus filhos. E Deus não tem lugar que fica de fora do meu coração. Aí o Senhor chega para essa igreja e fala o quê? Eis que estou à porta batendo, se você abrir eu entro. Que coisa feia, o Senhor é do lado de fora. Mas por que está do lado de fora? Tudo está dentro, menos Deus. Deixa Ele batendo lá. Quem deixa Deus batendo do lado de fora, perdeu a glória, perdeu a unção, perdeu a presença. Pois eu quero te falar algo. Nós somos do tipo de igreja que qualquer coisa fica fora, mas Deus sempre vai ficar dentro, amém ou não? Sempre. O mais importante sempre vai ser Ele. Por isso eu não prego o que você gosta de ouvir. Eu sei que às vezes algumas palavras você gosta, outras não. Mas eu não estou aqui para realizar o seu desejo. E eu também não estou aqui para te agradar. Se eu agradando a Deus te agradar, aleluia. Mas se eu agradando a Deus te desagradar, problema seu. Porque infelizmente eu não vou conseguir agradar todo mundo. Eu decidi agradar só um, o Senhor Jesus. Agora eu agradando, Ele estiver te agradando, glória a Deus. Por isso eu não fico muito preocupado se todos gostam de mim. Eu estava conversando com um pastor um dia e ele estava falando isso, né? Porque tem gente que acha que todo mundo tem que gostar dele. Tem pastor que acha que todo mundo tem que gostar dele. E quando um não gosta dele, ele já fica bravo, já fica achando ruim com as pessoas, né? Ele estava comentando isso comigo. E eu disse, pois bem, eu sou do tipo de pastor que eu não estou preocupado se você está gostando de mim. Na verdade tem gente que nem gosta de mim, mas eu gosto dele assim mesmo. Por quê? Eu não estou preocupado se você está gostando de mim ou não. Eu estou preocupado é o seguinte, se eu estou agradando a Deus. Se eu estiver agradando a Deus, está tudo bem. Pastor, mas você não fica nem bravo? Eu falei, não, tem irmão que eu até sei que fala mal de mim. É melhor que ele fale só o que ele sabe. Melhor do que nem conheça tudo, porque senão... Falando mal de mim, tá, mas você está falando só do que você sabe, graças a Deus. Ainda bem que você não sabe mais. Não estou também preocupado se você está falando bem ou mal. Na verdade, eu busco sempre dar um bom testemunho, para que todo mundo olhe para mim e fale o quê? Bem. Mas tem gente que às vezes fala mal. Tem gente que fala mal, sabe por quê? Porque eu sou intenso em Deus. Inclusive nós vamos começar o jejum, tá bom? Dia 16. E prepare para dias de intensidade em Deus, aleluia. Tem gente que fala mal que eu sou intenso em Deus. Por quê? Eu toda hora quero fazer algo para o Senhor. E eu não quero fazer sozinho, você tem que fazer junto comigo. Aleluia. Agora nós começamos a oração todos os dias, né? Às 6 da manhã. Todos os dias não, de terça a 6:30, não é isso? De terça a sexta, né? E teve um dia que os irmãos não vieram. Falei, os irmãos estão esquecendo o nosso compromisso? Mandei uma mensagem para ele, falou, olha, tem que valorizar a presença. Se vocês não estão valorizando a presença, tem algo errado.
Pastor, foi só um dia, mas não tem nada não. É nesse dia mesmo que nós já temos que ensinar. Depois chegaram atrasados, mas chegaram. Mas tem um que não chegou nem atrasado. Falei, irmão, que Deus te guarde livre do mal, ou que Deus o tenha. Ainda hoje estará contigo, ainda hoje estará com ele no paraíso, né? Brincando, falei isso não, estou brincando. Mas aí fala, pastor já inventou esse negócio de orar. Pô, prepare, irmão, que eu estou inventando mais oração para nós, porque orar nunca é demais, aleluia. Não, temos que ser uma igreja que ora mesmo, temos que ser um povo que ora, temos que ser um povo que gosta do Senhor, coloca Deus como o primeiro, valoriza o Senhor. Irmãos, valoriza o Senhor na sua vida. Quanto mais você valorizar o Senhor, mais cheio da presença você será, bem? Terceiro, perdemos a glória quando desprezamos o sacrifício do Senhor. Lá em 1 Samuel 2,17 está dizendo: era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Nesse tempo de tantos ensinos de autoajuda que nós vivemos, tanta gente querendo falar sobre maneiras de como você pode acessar o Senhor, de como você tem que fazer, E tem gente que ainda pergunta, pastor, 5 passos para acessar, 5 passos para conseguir, 5 passos. Então tudo é 5, 6, 7, 3 coisas que você vai fazer, Uma geração dos coaches e tudo mais, que querem pregar a Bíblia em vez de ensinar economia, trabalho e outras coisas. Essa semana mesmo alguém me chamou, por causa do Igor, me chamou para dar um treinamento na empresa de liderança. E eu falei, eu não vou na sua empresa dar um treinamento de liderança. Por quê? A liderança que eu ensino é a liderança espiritual. Eu sou pastor, não sou analista de empresa. Como que é o nome mesmo, analista? Consultor de empresas. Sou pastor. Aí ele disse, não, então, é isso mesmo, porque você é pastor, você já vai vir e prega para o pessoal aqui, para eles aprenderem a submeter. Submissão não está na Bíblia? Eu falei, tá, então vamos ensinar eles a submeter o chefe. Eu falei, para eles submeter o chefe, eles precisam primeiro submeter a Deus. Justamente como o Messias disse, vão ter em primeiro lugar aceitar Jesus. Não vai fazer sentido eu ir na empresa para pregar para eles aceitar Jesus. É melhor eles virem para cá para o prédio da igreja, não acha? Ou então eu vou fazer um culto aí, mas não vou dar um treinamento de liderança aí. E não, mas me falaram que você tem. Eu falei, eu tenho, mas é para a obra de Deus. É em submissão, em projeto espiritual, para fazer a vontade de Deus. Não vai misturar as coisas. Eu disse para ele, o que eu mais detesto é a mistura. Então eu detesto quando alguém que, ao invés de ficar ensinando as pessoas sobre as coisas seculares, sobre como lidar com dinheiro, sobre como ser um funcionário bem sucedido, sobre motivação empresarial, ele quer pegar a palavra de Deus e colocar lá e fazer aquela mistura. Ou então ele quer trazer esse negócio do mundo para a vida da igreja. E aqui vamos ensinar os nossos jovens a ganhar dinheiro. Então vamos lá, primeira coisa para você ganhar dinheiro e prosperar: gaste menos do que ganha. Segunda coisa, para você ganhar dinheiro e prosperar, guarde um pouco do seu dinheiro. Isso é bom, sim ou não? Sim, mas não é a palavra de Deus para você. Isso aí qualquer um ensina. Eu não estou aqui para te ensinar a maneira do mundo, estou aqui para te ensinar a maneira de Deus. Amém ou não? E um dia eu sentei com um jovem, estava ensinando ele a maneira de Deus. Eu disse para ele, você precisa prosperar, você é jovem, a primeira coisa que você tem que fazer, devolva o seu dízimo. Sempre separe, primeira coisa, separe o seu dízimo, aí depois que você separou o dízimo, separe um valor para guardar. Tirou essas duas coisas, aí você gasta o dinheiro. Estou te ensinando a maneira de Deus, é assim. Outra coisa, coloca o coração em Deus, irmão. Você não está dando para mim, não está dando para a igreja, não está dando para ninguém. Você está fazendo o quê? Para o Senhor. A maneira de Deus. Quer liderar? Na maneira de Deus também. Não vou aqui te ensinar sobre liderança da maneira do mundo. Como que eu vou te ensinar sobre liderança aqui? Quer liderar o Senhor? Primeira coisa, veja e reconheça o chamado de Deus na sua vida. Você tem que entender que Deus te chamou para algo. Você tem que entender que Deus te chamou para fazer algo grande. Amém ou não? E chamou mesmo. Só que você precisa entender primeiro.
Então eu vou te ensinar de liderança a maneira de Deus, à luz da palavra de Deus, o que Deus já fez por você, não o que você tem que fazer para receber. Essa também é a mensagem distorcida de hoje. Todo mundo fica ensinando você o que? Faça para receber, pois a minha mensagem para você é outra, a mensagem do Evangelho é outra. Qual é a mensagem do Evangelho? Deus já fez, por isso você pode receber. Não tem nada que você faça para que Deus possa te amar mais ou menos. Deus já te ama. Não depende do que você faz, depende do que Cristo já fez. Então, quando nós perdemos a glória? Quando nós nos tornamos a igreja da mistura. O mundo misturado com a igreja, ou a igreja misturada com o mundo. Misturou, meu irmão, perdeu a glória. Entrou no autoajuda, perdeu a glória. Entrou nesse negócio de querer fazer por mérito, perdeu a glória. Está entrando na vida uma vida de lei, da dispensação passada, vai perder a glória. Quer andar cheio de glória e cheio de presença de Deus, sim ou não? Seja um homem ou uma mulher da graça, viva debaixo da graça, entenda que tudo que você tem, você só tem porque Cristo já te deu. Amém? Amém mesmo? 4. Perdemos a glória quando o ritual é mais importante do que a presença. Coloca lá no versículo de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 3. Toda vez que você acha, aqui é um problema. 2 Crônicas 1, 3. Aqui é um problema. Toda vez que você acha que nós estamos com um problema sério, né? Eu ouvi um irmão um dia me dizer: crente, ele é criativo, principalmente para fazer coisas supersticiosas. Eu vi um irmão, que eu já vi água benzida. Pastor, mas isso é coisa de católico, é coisa de crente também. Então diz: põe a água aí em cima da televisão, eu vou orar. E você vai beber a água ungida ou benzida. E quando você beber, eu ouvi uma que foi nova, eu falei: não é possível. Coloca a nota na vassoura e varre a casa. Mandaram colocar a nota, a cédula de dinheiro mesmo, na vassoura e varrer a casa. Jesus amado, que isso vai prosperar seu lar. Está vendo? O ritual é mais importante que a presença. Vai prosperar o lar, varrer na casa com a nota que foi ungida lá na igreja, porque tem que ir lá ungir primeiro. Aí você vai lá, unge a nota, chega na sua casa, gruda na vassoura, aí você varre a casa, que agora a prosperidade vai entrar. Aí depois que você varreu a casa, você traz a nota ungida e entrega no prédio, para o Senhor. Ritual mais importante do que a presença, está vendo? A liturgia se tornou mais importante que a presença. O importante é o quê? Primeiro louvor, depois. O importante é ter presença, irmão. O importante não é como faz, o jeito que faz. O ritual não importa. O que importa para mim é o seguinte: Deus se manifestou. Eu fiz até o teste lá no encontro com os irmãos. Eu fiz porque Deus me tocou, e depois eu fiz também para dar uma lição para a galera. Nós estávamos lá na capela, no nosso encontro, para quem não participou. Capela é um lugar bem organizadinho, é um lugar onde você faz as reuniões de oração. Mas numa palavra dessas eu falei: não, vamos sair daqui, vamos aonde? Para o refeitório. Vamos lá para o refeitório, lá nós vamos ouvir a palavra e vamos orar. E Deus vai fluir. Deus flui na capela, mas Deus também flui no refeitório. Deus não flui só porque você está aqui nesse prédio, só no ritual do culto. Deus tem que fluir na sua vida em todo lugar que você vai. Tem que tirar esses protocolos. Olha, eu sei que tem protocolos que são bons e é bom a gente seguir, mas com relação à presença de Deus não pode haver protocolo. Com relação à presença de Deus tem que ser o seguinte: onde Deus quer se mover, como Deus quer fazer, e nós temos que estar com o coração aberto para ir junto, amém ou não?
e deixar de valorizar mais o ritual do que a presença. Não me importa se tem ritual, me importa tem presença de Deus. Na sua célula, como funciona? O que você tem valorizado lá? O ritual ou a presença? Teve um dia que uma pessoa ficou escandalizada comigo, um dos nossos líderes, que resolveu visitar a minha célula, e bem nesse dia eu comecei com um lanche. Mas não pode começar com um lanche, pastor. O lanche é o último. Estou preocupado se o lanche é o primeiro ou se é o último. A única coisa que eu estou preocupado na minha célula é presença de Deus. É na hora que a gente compartilhar a palavra, a presença descer. É na hora que a gente abrir a boca para louvar, a glória de Deus encher o nosso coração. Amém ou não? Se o lanche foi primeiro ou foi depois, não importa. A sequência dos fatos não vai alterar o fator. O fator é o quê? Presença de Deus. Não deixe o ritual atrapalhar você. Amém ou não? Próximo. Fique em pé no seu lugar que eu vou terminar agora. Perdemos a glória. Por último, nós perdemos a glória quando valorizamos. Pode trazer os elementos da ceia, os irmãos do louvor, pode subir aqui, aleluia. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Você botou aqui? Libera. Aleluia. Os irmãos do louvor, pode subir aqui, aleluia. Nós vamos cantar uma música ainda antes de fazer a ceia, mas já pode trazer os elementos da ceia. Mas por último, irmãos, nós perdemos a glória quando nós... Aleluia, só subir agora. Pode tomar os seus lugares. Nós perdemos a glória quando nós trocamos o ouro pelo bronze. Isso aconteceu aqui, coloca lá, aconteceu aqui com um rei. Coloca lá, Anderson, vamos ler. Versículo, aleluia. Segunda a Crônicas 12:9. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tudo tomou. Olha só, Sisaque era um rei do Egito. Quem estava governando, reinando em Jerusalém, era o filho de Sansão, Roboão, filho de Salomão, perdão, Roboão. Salomão havia morrido, passado o reinado para o seu sucessor, que foi Roboão. Só que o Roboão era um rei muito fraco, muito fraco. E ele estava reinando aqui nesse tempo, quando Sisaque veio contra o povo de Deus e tomou todos os tesouros da casa de Deus. Aí Roboão, que era um rei muito fraco, ao invés de sair e pelejar e conquistar de volta, porque ele tinha um senhor dos exércitos a seu favor, o que Roboão fez? Ficou com medo e falou: não vamos sair não, vamos fazer o seguinte, eles levaram o ouro, vamos colocar bronze, porque é parecido. Ele trocou o ouro pelo bronze. Ouro na Bíblia, ouça, ouro na Bíblia sempre aponta para a glória de Deus, sempre. Roubar o ouro era roubar o quê? A glória. Roboão ficou satisfeito em não ter mais glória. Falou: não, é só pôr o bronze. Não é isso que nós vemos na vida de muito crente, muita igreja. Estão satisfeitos em só fazer uma reunião. Não estão preocupados se tem glória, se tem presença. Estão satisfeitos da vida deles só de ter as coisas no lugar certinho. Se for um negócio que parece com a presença, já vale para alguns. Se for alguma coisa que parece com o mover de Deus, já está valendo para alguns. Mas eu não estou preocupado se parece. Eu quero de fato a realidade da glória e da presença de Deus. Não só na minha vida, mas em todo lugar onde eu for. Amém ou não? Realidade, a pior coisa é viver uma vida de máscara, de farsa. Eu quero realidade, eu não quero máscara. Que haja a realidade da glória de Deus nas nossas vidas, irmãos. Que haja a realidade da glória de Deus na sua casa, na sua família. Que ao entrar no seu lar, você tenha a glória de Deus lá. E todo mundo que entrar lá tenha que perceber a glória de Deus lá. Alguém pode falar: pastor, mas lá na minha casa não tem, então ora. Pastor, mas está faltando na minha vida, então ora, vai buscar.
não deixa barato como Roboão deixou, não. Ele poderia colocar sangue no olho, reunir o exército e falar: vamos atrás e vamos matar todo mundo em nome do Senhor dos Exércitos, e vamos recuperar de volta a nossa glória. Mas não, Roboão falou o quê? O bronze está bom para mim. O bronze? Qualquer coisa? Não. Qualquer coisa não. Eu não quero aqui no nosso meio qualquer coisa. Eu não quero nas nossas células qualquer coisa. Eu não quero na minha vida qualquer coisa. Eu quero na minha vida poder, glória e presença de Deus. Você quer também na sua? Então nós não podemos pôr o bronze no lugar. Temos que ter a realidade. Aleluia. Para encerrar, fecha seus olhos, começa a clamar pelo Senhor, começa a dizer: Senhor, manifesta a realidade da sua glória na minha vida. Começa a dizer ao Senhor: Senhor, eu não quero nada que seja barato, eu não quero nada que seja humano, eu não quero nada que seja natural, eu quero é o Senhor. Vai dizendo: eu quero é a sua glória, eu quero é a sua presença,